Esse trabalho foi da Universidade Federal do Acre, feito Centro de Ciências, Saúde e Desporto, bacharelado em enfermagem. É um trabalho de imunologia e é sobre a influência do estado nutricional e do exercício físico na resposta imunológica na síndrome metabólica. Aqui tem o título em inglês. O discente vai ser eu, Júlio Figueiredo de Souza. O docente é o professor Dr. Miguel Júnior Sordi Bartolini. Os autores são Lombardo, Feraco, Bélia, Prisco e a editora é a Nutrientes. O fator de impacto é 6.706. A síndrome metabólica. Introdução. A síndrome metabólica é um conjunto de alterações metabólicas relacionadas principalmente à adiposidade visceral, obesidade, que por sua vez promove a intolerância à glicose em um estado inflamatório sistêmico crônico, caracterizado por infiltração de células imunes. Essa ativação do sistema imunológico aumenta o risco de doença grave após infecções virais. O excesso de adiposidade ocorre quando a ingestão energética excede o gasto energético, devido à supernutrição e atividade física insuficiente, levando a um balanço energético positivo e uma fonte importante de citocinas pró-inflamatórias, promovendo inflamação sistêmica de baixo grau e, assim, contribuindo para o desenvolvimento de síndrome metabólica e distúrbios da obesidade. A síndrome metabólica é caracterizada por um estado inflamatório sistêmico crônico, que por sua vez está associada ao maior risco de diabetes mellitus tipo 2, ADM2, e doenças cardiovasculares. A obesidade induz efeitos prejudiciais em pacientes com infecções por SARS-CoV-2, que é a Covid-19, levando a piores resultados, incluindo falência respiratória e de múltiplos órgãos, aumentando o risco de mortalidade e hospitalização. O acúmulo de gordura abdominal dificulta o movimento diafragmático, reduzindo a expansão pulmonar basal durante a expiração. Por esta razão, indivíduos obesos são mais propensos a ter pior função pulmonar e sistemas respiratórios do que indivíduos com MC normal. Aqui eu tenho uma tabela que corrobora o estudo, que está presente no texto original, e é um estudo feito sobre a obesidade e o que ela faz na vida das pessoas, ou seja, o que ela piora. A evidência de aumento da gravidade da gripe H1N1 e Covid-19 em diabetes e obesidade com base em estudo. Então é feito sobre a gripe H1N1 e a Covid-19 esse estudo. Alterações metabólicas e resultados de infecções virais. Metade dos 534 casos adultos hospitalizados com infecções por H1N1 em 2009 eram obesos. Obesidade extrema MC maior ou igual a 40 kg metro quadrado associou-se a maior chance de óbito, representando, portanto, um fator de risco independente para a mortalidade. Aqui a gente tem outro aqui embaixo, outro ponto. A regressão logística para examinar a associação entre IMC e hospitalização por doenças respiratórias, selecionada em uma coorte de 82.545 adultos em 12 temporadas de gripe, de 1996 a 1997 a 2007 a 2008, indica que indivíduos gravemente obesos, classe 2 e 3, IMC acima dos 35, com e sem condições crônicas, apresentam risco aumentado para hospitalizações respiratórias durante temporadas de gripe. Então aqui esse estudo é todo feito em cima desses casos de SARS-CoV, gripe. Aqui do lado a gente tem gripe, ali é gripe, SARS-CoV-2. Ali é gripe H1N1, SARS-CoV-2 e SARS-CoV-2.
E esse estudo foi feito em diferentes países do mundo. Ali a gente tem a Califórnia, dos Estados Unidos, o Canadá, muitos países aqui embaixo, né? Canadá, muitos outros países, China. E esses estudos, cada um eles têm uma conclusão da H1N1 e da Covid-19 em diabetes e obesidade de pessoas. Aqui tem um textinho corroborando aquele 2 quadrinhos. Vou ler aqui. Um estudo clínico de 2009 de Louis et al. Louis, investigando o impacto de IMC na incidência de infecção grave por influenza entre residentes da Califórnia hospitalizados com HN1, relatou que metade dos 534 pacientes infectados pelo vírus influenza eram obesos. Outro estudo revelou que adultos com índice de massa corporal IMC maior que 30 kg/m² tiveram um risco de 1,45 a 3 vezes maior do que os de hospitalização durante as temporadas de gripe. No Canadá, pacientes com DM2 demonstraram aumento de mortalidade relacionada à gripe. Dada a crescente prevalência de obesidade em todo o mundo nos últimos anos, esses dados destacam que existe um risco aumentado de infecções respiratórias, com a carga relativa de complicações graves em indivíduos obesos. Apesar dessas evidências, o impacto da obesidade e das alterações metabólicas na gravidade das infecções virais é subestimado, provavelmente pelo fato de o IMC geralmente não ser identificado como um problema significativo na atenção primária. A síndrome metabólica pode contribuir para o surgimento de outros agravos. Inclui hipertensão arterial, hiperglicemia e dislipidemia, e contribui para a infiltração de células imunes pró-inflamatórias em termos de macrófagos, células T efetoras e de memória, células T reguladoras, células T natural killer e granulócitos. Uma das formas de combater esse quadro é a nutrição adequada e o exercício físico, pois é considerado uma forma de estresse físico, atuando como modulador do sistema imunológico por meio de adaptações neuroendócrinas e metabólicas. Tudo isso contribui para a homeostase metabólica e melhora da resposta imunológica, melhora da qualidade de vida. Aqui a gente tem um quadro também mostrando que o exercício físico ele vai influenciar, vai promover a liberação de algumas citocinas, e essas citocinas elas vão promover a diminuição da gordura, no caso, aumentar a lipólise, aumentar a oxidação, aumentar a adiponectina, triglicerídeos, ou diminuir o triglicerídeos, diminuir a cloroquimia, que são fatores que prejudicam o corpo e vão melhorar também a questão da regulação do corpo. Também vai melhorar também no fígado, vai diminuir a resistência à insulina, vai aumentar a flexibilidade do metabolismo, no caso, para a pessoa ter um metabolismo melhor em caso de uma invasão por vírus, e vai diminuir o gradiente de inflamação, que é importante para a resposta imunológica. Aqui também vai ter melhora nos vasos sanguíneos, na parte do sangue, diminuindo a TNF-alfa, IL-1RA, IL-10, vai aumentar a IL-10, aumentar a IL-1, que são benéficas, diminuir a PAI-1, que é maléfica, aumentar a ENOS e a SOD1 e a SOD2. Aqui a gente tem essas citocinas, eu vou citar o nome de algumas delas que são muito importantes: a IL-6, a mionectina, a L15 e a BDNF, que está ali em cima. FGF21 também, isso é importante, a erisina, a LIF, que são mais importantes. Então o exercício físico ele vai promover a liberação dessas citocinas, que são muito importantes para o corpo.
Nas últimas décadas, os avanços na espectroscopia de massa e testes genéticos permitiram uma melhor compreensão das correlações emergentes entre as ciências ômicas, metabolômica, proteômica, lipidômica, genômica, microbiota intestinal, exercício físico e sistema imunológico. O músculo esquelético, como órgão endócrino, possui efeitos metabólicos de miocinas induzidos por contração muscular. Então, a contração muscular vai promover essa liberação de citocinas, que são aquelas pequenas proteínas que fazem parte do sangue, que vão melhorar o sistema imunológico e a regulação. E aqui tem a questão da espectroscopia, que é um estudo, tipo uma medição da quantidade dessas células no corpo e de que são essas células. E esse estudo é muito recente, e todas essas descobertas têm sido muito recentes. Elas permitiram essa melhor compreensão das correlações emergentes entre as ciências ômicas, que são a questão mais de matéria mesmo, proteínas e células muito pequenas, mas que são de muita importância para o entendimento do corpo humano. O exercício físico estimula a liberação de miocinas, mostrando função endócrina em nível de tecidos-alvo, incluindo órgão adiposo, fígado e endotélio. Em particular, a liberação de miocina induzida pelo exercício físico contribui para a estimulação do sistema imunológico, produzindo uma resposta celular anti-inflamatória com potencial efeito protetor contra infecções. Aqui a gente chega na conclusão, A obesidade correlaciona-se com a homeostase metabólica alterada, principalmente devido ao acúmulo de gordura visceral, ocasionando inflamação sistêmica de baixo grau, afetando a resposta imune a infecções e aumentando o risco de doenças virais, Covid e H1N1, e respiratórias. O acúmulo de gordura visceral pode facilitar infecções por pneumonia nesses indivíduos, aumentando o risco de hipertensão pulmonar e estresse cardíaco. Ou seja, aquela gordura que está presente em cima do pulmão da pessoa vai acabar impedindo um pouco do movimento diafragmático. Então, essas pessoas normalmente são deitadas para baixo quando elas tiveram o Covid, que foi tão grave e acometeu várias pessoas e matou várias pessoas. Então, elas deitadas de cabeça de bruços para poder ter uma respiração pulmonar adequada. Ou então de lado, acho que é de lado no caso. Próximo slide. O exercício físico somado à alimentação adequada promoverão a diminuição de citocinas pró-inflamatórias e o aumento da imunidade, corroborando para a boa saúde e qualidade de vida. O exercício físico, eu mostrei naquela imagem lá que ele vai promover a liberação de várias citocinas que vão melhorar e regular o organismo da pessoa. Só que o exercício físico ele precisa ser feito de maneira moderada, ele precisa ser feito de uma maneira correta, porque o exercício físico feito de forma demasiada, em excesso, ele pode não trazer todos os benefícios possíveis para a pessoa que a pessoa deseja. Vai diminuir, claro, a massa de gordura, mas ele não vai promover a diminuição tão grande da inflamação, o corpo não vai ter uma resposta tão boa para vírus e outras coisas, mas o exercício moderado ele vai trazer uma série de benefícios e muito mais. Aqui a gente tem a alimentação adequada. Isso é uma questão muito importante porque tanto nos países desenvolvidos como em desenvolvimento, isso é uma questão muito grande. Geralmente os países em desenvolvimento, eles têm uma questão de obesidade maior, porque as pessoas de países desenvolvidos têm uma maior facilidade para ter acesso a comidas rápidas, como os fast food e comidas industrializadas com bastante açúcar. Já os países em desenvolvimento, elas são mais baratas, essas comidas, e as pessoas dos países em desenvolvimento têm menor quantidade de dinheiro para comprar uma dieta, uma alimentação balanceada com frutas. Então acaba que é melhor comer mais rápido e comer uma comida gostosa do que comer uma comida bem balanceada e bem feita, como no caso de frutas e verduras. Então, para ter uma alimentação adequada, é preciso comer verduras e
frutas, de preferência orgânicas, para não ter muito agente químicos e tudo mais. Então, esses dois somados, exercício físico e alimentação adequadas, são os principais e mais importantes para melhorar a vida da pessoa, sono, estresse e ter uma melhor qualidade de vida, que também vai aumentar a imunidade e vai melhorar a qualidade de vida da pessoa. Aqui a gente tem as referências, né? Aqui é o do livro, no caso, com todas as pessoas que estavam lá, e aqui tem a questão do link para a revista, a PubMed, no caso. Só queria agradecer e a apresentação do trabalho, e é isso. Obrigado.